Saudações, meu nome é Jonas Afonso e neste vídeo vamos falar sobre a matemática do operador de caixa. Como mencionado no primeiro vídeo, a matemática é uma das coisas que eu recomendo que a pessoa tenha conhecimento, não toda a matemática, mas uma parte específica da matemática e eu já vou mostrar porquê. Temos aqui um modelo de um documento, neste caso temos aqui a venda de dinheiro. Documento, neste caso, usado quando o cliente está a comprar mercadoria e está-se a trabalhar de forma manual. Não se tem um computador com sistema de faturação para fazer o registro. Ou seja, para preencher de forma correta ou para não estar a adivinhar, é muito importante ter alguns conhecimentos de matemática para tal. Se forem ver aqui para baixo, temos aqui o IVA. E o IVA tem uma percentagem. Então, para poder fazer isso, é muito importante conhecer um pouco da questão das percentagens e como fazer isso na calculadora para poder ter, por exemplo, o total já com o IVA e para poder preencher esses campos todos aqui. Se forem ver aqui no preço unitário e o valor total, temos uma, duas, três, quatro colunas. Uma, duas, três, quatro colunas. Essas quatro colunas têm a sua designação, ou seja, vamos ver como pode preencher. Começando do lado direito para o esquerdo, temos aqui a última coluna, ou seja, se começarmos neste caso do lado direito para o esquerdo, então temos aqui a primeira coluna, que é para as casas decimais. Usamos duas casas decimais, neste caso, para representar as casas decimais. E na coluna seguinte, temos aqui as unidades simples. As unidades simples compõem as centenas, as dezenas e as unidades. E depois temos a coluna seguinte, que é a coluna de milhares. E temos aqui esta coluna aqui de milhões. Se tiver alguma dificuldade sobre o que é centenas, dezenas, unidades, pode pesquisar que vai ter lá muita informação sobre isso. Então, eu vou tentar explicar aqui para que possa servir como preencher um documento, neste caso um bloco de venda de dinheiro, de fatura, de forma que não precisa adivinhar, porque se for a escrever numa coluna que não é, aí já vai ter que escrever um outro bloco, e o bloco não é infinito. Então, é diferente do software de faturação em que vai faturando e vai fazer a contagem. Então, os blocos de VDs ou de faturas têm um certo limite e se não tiver esse cuidado, pode esgotar tão rápido e pode perguntar por que tem tantos VDs assim anulados. Então, vamos a isso. Aqui, com exceção das casas decimais, só vamos ter aqui dois valores, ou seja, duas casas decimais. Nas unidades simples, temos aqui um valor para as centenas, temos um valor aqui para as dezenas, temos aqui um valor para as unidades. Então, aqui as unidades simples compõem as centenas, dezenas e unidades. E depois temos aqui os valores milhares e vamos ter aqui também milhões. Se for notar aqui, só temos aqui três valores, com exceção aqui das casas decimais. Temos aqui dois exemplos. Temos aqui o valor de 1 milhão e o valor aqui de 1.569.244,50 ou 0,5 ou e meio. O valor de um milhão para preencher pode ser assim intuitivo. Agora vamos para o nosso segundo exemplo. Temos aqui 1.569.244,50 ou 0,5 ou 50 centavos. Aqui para preencher, vamos olhar aqui de direita para a esquerda. Ou seja, vamos primeiro preencher as casas decimais.
Se não tiver casas decimais, colocamos aqui 2 zeros. Depois vamos para aqui. Como eu havia dito, unidade simples compõe centenas, dezenas de unidades. Para poder preencher, o que é que você tem que fazer? Ignora os outros valores, ou seja, desse ponto para lá, ignora os valores. O que é que temos aqui? 244,50 centavos. Então, 244, o que é? 244 é uma centena. Faz parte dos valores. É uma centena. 244 é uma centena. Então, tem que fazer parte daqui, das unidades simples. Então, temos aqui 1, 2, 3, 3 valores. Então, vamos preencher aqui 244, porque 244 é uma centena. Vamos partir para os outros valores. Então, vamos ignorar aqui o 1. Temos aqui 569.244,50 centavos. O que é esse valor? 569 mil. É um milhar. É um milhar. Mil. É um milhar. Então, vamos preencher aqui na casa dos milhares. Então, 569 mil neste caso faz parte dos milhares. Então, vamos preencher aqui milhar. Se pegando esse valor aqui, é 1 milhão. Mesmo, por exemplo, se fôssemos substituir com tudo aqui, com zeros, teremos aqui 1 milhão. O que é 1 milhão? 1 milhão faz parte de milhões. Então, só temos um único valor aqui que representa milhões. Então, vamos ter aqui 1 milhão. Se fosse 10 milhões, então, o que representa milhões, neste caso, seria o 10. Então, teremos aqui 10. Então, depois disso, espero que tenha percebido e vamos avançar já com o preenchimento. Voltamos aqui, neste caso, para a nossa venda de dinheiro. O cliente, neste caso, comprou 3 produtos. O produto 1, o produto 2 e o produto 3. E cada produto aqui tem o seu valor, ou tem o seu preço. Agora, vamos começar com o preenchimento. Se forem ver aqui, 999,99 meticais é uma centena. É uma centena, não chega nos milhares, é uma centena. Então, o que é que vamos fazer? Vamos preencher a partir da coluna das centenas. Qual é a coluna das centenas? É esta aqui. Esta aqui, nas unidades simples. Então, preencheremos aqui, temos 3 valores aqui, 999. Então, preencheremos aqui 999, vírgula. Essas separações aqui representam. Aí, nessas separações aqui, por exemplo, aqui separamos aqui milhões, milhões aqui, neste caso com um ponto, temos aqui milhares também, e temos aqui a parte das casas decimais com vírgula. Essas separações aqui são representadas por esses pontos. Então, vamos lá, só para poder perceber o que eu estou a falar. Temos aqui 999. Então, essa separação aqui é vírgula 99. Temos aqui as casas decimais. O valor total também é o mesmo porque ele só comprou um produto do produto 1. Dando continuidade. Então, no produto 2, ele comprou 2 unidades, ou seja, no preço unitário. E olhamos aqui 120 mil. Okay. Ignorando aqui os 312, temos aqui 120 mil. O que é 120 mil? É um milhar. É um milhar. Então, vamos preencher a partir daqui dos milhares para o lado direito. Então, temos aqui 120 ponto. Essa separação aqui temos aqui 120,312,50, porque já estamos nas casas decimais. E aqui no valor total, o valor total o que é? É a multiplicação do preço unitário com a quantidade. Então, esse valor aqui multiplicado, nesse caso por 2, vamos ter 240.625. Aqui tínhamos 50 centavos, então 50 centavos com mais 50 centavos dá o valor cheio. Então, aqui o preenchimento do produto 3 é a mesma lógica, ou seja,
é 1.574.230. Esse valor aqui faz parte dos milhões. Então, o que é que representa os milhões? É o 1 milhão. Então, vamos preencher aqui na casa dos milhões. Então, o 1 somente. E se vamos ignorar aqui o 1, vamos ter aqui 574.000. Então, onde é que vamos preencher os 574? Aqui na casa dos milhares. E depois, se ignorarmos tudo, vamos ter 230. E 230 o que é? É uma centena. Então, faz parte daqui dessa terceira coluna, contando de esquerda, neste caso, para a direita. Então, vamos ter 230. Depois temos dois zeros aqui, duas casas decimais. Só comprou-se um produto. ah, Só comprou-se neste caso um produto. Então, vamos ter aqui o valor repetido, ou seja, esse valor multiplicado por 1, vamos ter o mesmo valor. Se forem notar aqui, a primeira coisa, temos aqui MT, temos aqui MZN. Ou seja, em alguns casos você vai encontrar num preço tendo aqui MT, significa neste caso a representação do metical, como também pode ter aqui MZN, ainda representa o metical, como sendo aqui no território nacional de Moçambique, pode encontrar o valor assim, sem a designação do valor, porque partimos do princípio que estamos a falar de valores em metical. Então, e também os valores, às vezes, pode só ter aqui, só no caso de casas decimais, sempre coloca-se neste caso a vírgula. Mas no caso de valores inteiros, o caso de, por exemplo, aqui temos 1.574.230. Aqui poderemos não ter essas duas casas decimais colocadas aqui. Então, mas na hora de preencher, tem que lembrar-se disso. Sempre temos que ter as casas decimais preenchidas. Ou seja, se não aparece aqui, então, quer dizer que não é um valor partido, neste caso é um valor cheio, então vamos ter 00 como casas decimais. E outra coisa também a olhar aqui neste documento, aqui no Esmo Senhor, colocamos poderá aparecer aqui também senhora. Temos aqui o valor, o nome da pessoa que está a comprar, aqui o endereço, pode ser um endereço simplificado, como também completo. Aqui o NIT do cliente. Os dados da empresa já vêm preenchidos pela gráfica. E aqui o número ou a numeração do documento é sempre crescente, ou seja, depois deste aqui vamos ter o 2, 3, assim sucessivamente. E na hora de preencher por debaixo, este aqui é o original, então por debaixo vamos ter o duplicado, ou seja, o documento que fica no bloco e na empresa. Então, o duplicado tem o mesmo valor ou o mesmo número de documento que estamos a preencher. Então, quando preenchemos, ele vai colocando lá também os mesmos valores no documento. Outra coisa também a notar aqui são esses traços aqui. Quando estivermos a preencher, neste caso estamos aqui a preencher uma VD manual, temos que passar esses traços aqui. Por quê? Para evitar que o documento seja adulterado. Ou seja, se eu preenchesse, por exemplo, 999,99 e não colocasse, neste caso, esta barra aqui, ou este traço, a pessoa poderia acrescentar aqui valores. Então, e neste caso já não seria o mesmo documento que a empresa teria. Então, esses traços aqui servem, neste caso, para evitar esse tipo de situação. Então, colocando os traços, tem que colocar até o ponto em que não vai marcar os valores, ou seja, não vai sobrepor os valores, mas também não vai permitir com que o documento seja adulterado. E os valores devem ser colocados sempre para o lado direito.
ou seja, está aqui. Os valores podem ver que estão colados aqui para o lado direito, e agora, explicado tudo isso, vamos para o subtotal. Para acharmos o valor do subtotal, vamos somar os valores todos dos produtos que o cliente levou e vamos ter aqui o nosso subtotal. No nosso exemplo aqui, o subtotal é um valor sem o IVA, ou seja, então nós precisamos desse valor extrair o valor do IVA e a taxa neste caso é de 16%, ou seja, desses 16% temos que extrair aqui do nosso subtotal e depois vamos fazer a soma do subtotal e do valor do IVA para obtermos o total, ou seja, o total é o valor que o cliente paga. E para poder explicar isso, temos aqui 100%, que é a percentagem máxima. Temos aqui 16%, que é a percentagem atual do IVA, que nós queremos saber para poder, neste caso, preencher o que falta, neste caso, no nosso documento. 10% aqui é para usarmos no exemplo depois desse sobre desconto. Então, temos aqui o subtotal. O subtotal está na forma decimal. 100% está na forma de percentagem. 16% está na forma de percentagem. Então, estando na forma de percentagem, não podemos trabalhar com ele aqui temos que fazer a conversão para que esteja também na forma decimal. E como é que fazemos isso? Trabalhando com a percentagem máxima. O que é que vamos fazer? Eu quero saber o valor em decimal dos 100%, então o que eu faço? Pego o valor que eu quero saber, neste caso os 100%, e vou dividir pela percentagem máxima, ou seja, a percentagem máxima também é 100%, e eu vou ter aqui 1, 100 dividido por 100 dá 1. E agora, eu quero saber os 16% do IVA na forma decimal, qual é o valor? Então, eu tenho 16 e vou dividir pela percentagem máxima, ou seja, vou ter 16 aqui dividido por 100, vou ter 0,16. Então, na forma decimal, os 16% é 0,16. E a mesma lógica também para os 10%. Então, pegamos os 10%, vamos dividir por 100 e vamos ter 0,1. E agora, já tendo o valor do IVA, ou neste caso a percentagem do IVA, na forma decimal, já podemos extrair o valor do IVA do nosso subtotal. E como é que fazemos isso? Vamos partir do princípio que o nosso subtotal é o nosso 100%. É o nosso 100%. Desses 100%, eu preciso dos 16%. Saber qual é os 16% desse valor aqui, que vai ser o valor do IVA. Agora, para poder fazer isso, o que vamos fazer? Pegamos o nosso valor subtotal e vamos multiplicar pelo valor em decimal, ou seja, os 16%, que é 0,16, e já vamos ter, neste caso, o valor do IVA. Vamos pegar o nosso subtotal e vamos multiplicar por 0,16, que é a forma decimal dos 16%, e vamos ter aqui o valor do IVA. Agora já podemos ter o total que o cliente, neste caso, vai pagar, ou seja, já temos o valor sem o IVA do total e já temos o valor do IVA. Agora, é só pegamos o subtotal e somamos com o valor do IVA para ter o total, ou seja, vamos pegar aqui o valor, o subtotal, e vamos somar com o valor do IVA. Vamos ter aqui o total, que é o valor que o cliente, neste caso, vai pagar. Em alguns casos, o valor, neste caso, quando já temos quando, neste caso, os valores, neste caso, já colocados aqui, já incluem o IVA,
pode, neste caso, aparecer aqui, neste caso, que o IVA neste caso, já está incluso. Dando continuidade, então, podemos vir a preencher aqui o nosso valor. Então, preenchemos aqui o valor do IVA e o valor total da venda de dinheiro. Então, agora já é só preencher o nome do cliente, o endereço, o NIT, a data. Já temos o documento preenchido. Essa é uma das razões pelo qual é preciso ter um pouco de conhecimento da matemática, a parte de percentagem e também a parte da divisão dos valores decimais, ou seja, temos aqui a parte decimal, a parte das centenas, dezenas, unidades, temos aqui as milhares e milhões. Então era só assinar e carimbar, já está. Dando continuidade, agora vamos ver a parte dos descontos. Imaginemos que aqui tenhamos esse valor aqui e queremos dar um desconto de 10% ao nosso cliente. Então, como é que vamos fazer? Primeiro temos que converter os 10% para a forma decimal. Vamos pegar o 10 e dividir pela percentagem máxima, que é o 100%. Então vamos ter aqui 0,1. E para extrair somente, só queremos saber qual é o desconto. Queremos saber de quanto vai ser o desconto. Então, o que vamos fazer? Vamos pegar o valor pelo qual queremos fazer o desconto, neste caso aqui no C, e vamos multiplicar por 0,1. Ou seja, vamos saber que os 10%, neste caso, do valor vai ser esse valor aqui. Então, 210.639,18 centavos é o valor do desconto que nós vamos dar ao cliente. Então, para saber quanto é, neste caso, o valor, neste caso, se quisermos saber, por exemplo, o valor que vai ser depois de termos tirado o desconto, porque, por exemplo, aqui no C, só queremos saber quanto é que vamos dar de desconto. Ou seja, podemos dizer ao cliente, o desconto vai ser de 210.639,18 centavos. Então, se quisermos saber qual é o valor depois de tirarmos o desconto, ou seja, esse valor aqui menos os 210 mil, já teremos aqui o total com desconto. Então, podemos fazer isso usando os 100% neste caso, que é 1, mais o valor da percentagem, neste caso que é 10%, que é 0,1. Então, que vai ser, neste caso, 1,1. Então, como é que fazemos? Nós queremos já ter o valor já com o desconto. Então, temos que tirar, neste caso, o desconto. Então, pegamos o valor total e vamos dividir por 1,1, que é a soma de dos 100% mais os 10% de desconto que queremos tirar. Então, vamos ter o valor final já com o desconto aplicado. Então, esse valor aqui de 1.914.901,63 centavos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.